Depois daquele dia, depois daquilo tudo que eu passei, eu tenho tanto trauma de bebida, de pessoas que bebem e mais ainda, de pessoas irresponsáveis que bebem. Na época, eu tinha 17 anos e tinha pouco mais de 8 meses que eu namorava o Arthur. E eu digo que o meu maior erro no meio disso tudo foi não ter terminado com ele logo no início, antes de me envolver mais, antes de me apaixonar mais, quando eu vi que ele era daquele jeito, que ele ficava daquele jeito quando ele bebia. Acontece que também, no início do nosso relacionamento, existia uma pressão muito grande por parte dos meus pais. É que o Arthur, ele era irmão do sócio de trabalho do meu pai. Então eu via que o meu pai e a minha mãe, eles faziam muita questão que eu tinha que ter paciência com o Arthur. Eles queriam que a gente desse certo, que a gente ficasse junto, que a gente se casasse, que a gente tivesse filho. E depois, com o tempo, eu era apaixonada demais para colocar um fim, para terminar com o Arthur. É que o Arthur, ele era muito farreiro, ele gostava demais de uma farra. E até aí tudo bem, eu também gostava, eu só tinha 17 anos. O problema é que todas as vezes que a gente saía, o Arthur enchia a cara e depois que ele ficava com a cara cheia, ninguém podia olhar para mim. Se alguém olhasse para mim, a porrada era feia. Ele ficava possessivo de ciúmes e todas as vezes a gente brigava. E ele me prometia que ia parar de beber, ele me prometia que ia maneirar na bebida, que ia mudar, mas ele nunca mudava e aquilo sempre voltava a acontecer. Da última vez, eu nem queria ir naquela festa com ele, porque essa festa era em outra cidade. Eu sabia muito bem que o Arthur ia chegar lá e encher a cara, depois ia querer voltar para casa dirigindo. Só que ele me prometeu que não, que a gente ia chegar lá, que ele ia me entregar a chave do carro, que ele ia dormir lá e a gente só voltaria no dia seguinte, porque essa festa era a despedida de um primo do Arthur que estava indo embora para os Estados Unidos. Então o Arthur insistiu que a gente não podia faltar àquela festa, que ia estar todo mundo da família, que ele prometia que não ia ser daquele jeito. E outro erro da minha parte, eu acreditei no Arthur. Entrei naquele carro dele e a gente foi. Quando a gente chegou lá, estava todo mundo da família do Arthur. Então, eu fiquei mais tranquila. Eu pensei, poxa, só tá a família dele aqui. Então, aqui ele não vai ter motivo para dar apetite. Eu fiquei tão relaxada que eu comecei a beber também. Uma coisa que eu não tinha costume, porque todas as vezes que a gente saía, eu ficava só para poder vigiar o Arthur, porque eu sabia que ele ia dar problema. Mas ali, eu fiquei tão relaxada por estar tantas pessoas da família dele, que eu comecei a beber, só que nada foi diferente. O Arthur começou a beber, a beber, a beber sem parar. E aí nisso, tinha uns primos do Arthur que estavam inventando uns drinks lá, porque tem um primo dele que na época ele fazia curso disso, sabe? Eu não sei se ele trabalha com isso hoje em dia. E aí nisso, que eles criaram um tal drink, esse primo dele me entregou para eu poder experimentar. E quando o Arthur viu eu pegando o copo na mão do primo dele, na cabeça dele, que já estava com a cara cheia, aquele primo dele estava dando em cima de mim e tudo começou. O Arthur começou o show dele, brigou com o primo dele, brigou com o irmão dele. Naquele dia, o Arthur saiu no braço com o próprio irmão dele, foi uma confusão feia. O pai do Arthur entrou, sabe? Porque aí o Arthur começou, vamos embora, vamos embora. E eu disse pra ele, tá louco? Eu não vou pegar a BR com você nessa situação. Você dorme, você melhora, depois a gente vai. Mas ele, não, vamos embora, vamos embora. E o pai dele entrou no meio, pelejando, Arthur, não vai, Arthur, você bebeu demais, Arthur, pegar a BR desse jeito é maluquice. E o pai dele tomou a chave do carro da mão dele. Só que o Arthur, quando ele bebia, ele ficava transtornado. Tem pessoas que falam assim, não, a bebida não muda ninguém. A bebida só dá coragem para a pessoa, mas olha, eu te digo com certeza, a bebida muda sim. Eu fiquei mais de 8 meses com o Arthur e o Arthur sem beber, ele era uma pessoa tão humilde que você podia chegar nele e despejar o que você quisesse, falar o que você quisesse, descascar ele, que ele não te respondia. Ele não brigava com você, mas quando ele estava com a cara cheia, o Arthur, ele se transformava numa pessoa completamente diferente. Então, no meio disso, né, na insistência do pai dele, ele começou a enfezar, partiu para cima do pai dele, querendo sair no braço. O pai dele perdeu a paciência, pegou a chave do carro e jogou nele e falou assim, então, se você quer ir, que vá.
E eu falei, mas eu não vou com você, Arthur. Se você quiser ir, você vai sozinho, eu vou dormir aqui. Você bebeu demais, eu também bebi um pouco. Só que eu comecei a perceber que quanto mais eu dizia que eu não ia com ele, mais aquela confusão estava generalizando, porque as pessoas da família dele entravam para me defender porque ele queria me obrigar a ir com ele, e ele encrencava com mais pessoas e aquela confusão aumentava cada vez mais. E aí teve um momento que o Arthur pegou no meu braço, saiu me arrastando bravo, você vai comigo sim, você veio comigo, você tem que voltar comigo. E nessa hora vieram 3 primos andando em direção para poder me tirar das mãos do Arthur. E nessa hora eu raciocinei muito rápido, eu falei assim, vai dar merda, vai ser pior essa confusão. E antes eu tivesse deixado, né? Antes eu tivesse deixado ele sair no braço, tinha sido bem menos pior, mas eu fiquei com medo da confusão ficar pior que já tava, do Arthur sair no braço com os 3 primos dele, sei lá, os 3 primos dele machucar ele. Eu falei assim, não, pode deixar, eu vou com o Arthur. E eu entrei com ele naquele maldito carro. E o Arthur tava transtornado, dirigindo numa velocidade, parecendo um maluco na BR, sabe? E eu com medo, eu falava, Arthur, pelo amor de Deus, para, Arthur, para o carro, encosta o carro, diminui essa velocidade. Mas ele estava com muita raiva. Quanto mais eu pedia para o Arthur parar, mais ele dirigia feito um louco. E aí teve um momento que o Arthur saiu levemente na contramão, porque como ele estava muito alterado, ele não conseguia manter o carro na linha reta, sabe? Ele meio que ficava fazendo assim zigue-zague na pista. E aí teve um momento que ele veio levemente para a contramão e eu assisti tudo em câmera lenta. Eu vi o exato momento que o outro carro veio para cima da gente e pegou de frente. Foi um estrondo enorme. Aquele tanto de pedaço de carro espalhado por toda a pista. Eu machuquei muito. Eu fiquei em estado grave, mas para o meu desespero, eu não sei por qual motivo, eu não perdi a consciência. Eu vi tudo o que aconteceu no local. Eu vi o exato momento que a polícia chegou. Eu vi o momento que a ambulância chegou. Eu vi o momento que um dos paramédicos examinaram o Arthur, olhou para o outro e balançou a cabeça falando assim que o Arthur não tinha vida mais. Eu vi as outras 3 pessoas do outro carro espalhado pela pista e vi inclusive que um também ficou no local, assim como o Arthur. Eu sofri muito, eu machuquei demais. Inclusive, tem uma perna minha que eu manco dela porque ela ficou 2 centímetros menor que a outra por ter quebrado em vários lugares. Na verdade, eu me quebrei toda. Eu só sobrevivi por milagre de Deus, mas a minha recuperação também foi outro sofrimento. Eu fiquei 1 ano nesse vai e volta. Eu voltava para casa, quando eu achava que já estava bem, que eu ia começar a minha vida, acontecer alguma coisa comigo, eu tinha que voltar para o hospital, eu voltava para a UTI e começava tudo da estaca zero, começava tudo do início de novo. Para você ter uma noção, eu não tive tempo de viver o luto da perda do Arthur, que apesar dos pesares, eu amava. Eu já estava com ele por mais de 8 meses, mas eu não tive tempo. Foi um trauma muito grande por tudo que eu vivi, por eu ter ficado consciente no local e ter visto tudo que aconteceu, pelo meu sofrimento que eu passei no hospital e por eu ter perdido o Arthur, que eu amava, assim. Hoje eu detesto bebida. E mesmo depois de tanto tempo, eu tenho trauma de pegar a BR. Então, não é brincadeira. Bebida e direção não combinam. O Arthur era tão jovem, tão cheio de vida, tão inteligente. Ele tinha tudo, sabe, para ser um homem bem-sucedido, para ser um homem importante. Mas ele jogou tudo pelo ralo quando ele resolveu pegar aquele maldito volante. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que história pesada, né? Se não me engano, eu acho que essa é a primeira história que veio deixar essa conscientização sobre a questão da bebida e do volante, né? Eu acho que é a primeira história com essa lição no canal, não sei se eu tô enganada.
Mas é como a menina da história falou, isso não é brincadeira, né, gente? A bebida com a direção, ela não combina. Às vezes a pessoa bebe uma latinha e fala assim, não, eu tô bem pra dirigir, mas eu, pelo menos, eu falo por mim, se eu beber uma latinha, eu não fico mais com o meu reflexo, eu não fico com a minha total consciência, eu já percebo que eu tô alterada, sabe? Então, isso, na direção, quando você tá dirigindo, faz sim a total diferença. Vamos ter consciência, porque às vezes você não tá acabando só com a sua vida, você também tá acabando com a vida de outras pessoas, né? Porque olha o caso do Arthur, ele não acabou só com a vida dele, ele acabou com a vida de uma família do pessoal que tava no outro carro, porque o que a menina saiba, né? Um ficou ali, ela não sabe dos outros o que aconteceu depois, e de certa forma, ele acabou um pouco também com essa personagem, porque ela ficou traumatizada assim pro resto da vida, né? Ela tem sequelas físicas, como ela mesma falou, ela manca, e ela tem sequelas mentais, ela não gosta de bebida, ela tem trauma de pegar a BR, então por causa de um momento ali de irresponsabilidade, ele acabou mexendo na vida de todo mundo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, apesar de ter sido uma história pesada, é uma história muito importante. Dê seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova, me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês, e se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está aí na sua telinha, lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseados em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!